Nessa noite eu quero falar sobre como conhecer a vontade não revelada de Deus. Qual que é a diferença entre um cristão e um não cristão, gente? É uma, só uma. O cristão, ele vive pela vontade de Deus. O cristão, ele quer descobrir qual é a vontade de Deus para viver essa vontade. Acabou. E o não cristão? A cabeça dele que dirige ele. Ele levanta de manhã e fala assim: o que está dando dinheiro? Portugal, estou mudando. Ele levanta de manhã e fala assim: aquela dona ali, gostei do airbag dela, gostei da carroceria, é ela que eu vou pegar. Não tem negócio de orar, não tem negócio de é de Deus, não tem é de Deus. Por isso que muitas vezes os cristãos estão vivendo um ateísmo na prática, porque ateísmo não é não crer em Deus, ateísmo é não trazer Deus para dentro dos seus planos. Isso é ateísmo. Ateísmo é viver 24 horas sem se preocupar com a vontade de Deus. Você só quer uma coisa: Deus, aqui embaixo eu resolvo, e o Senhor faz um favor para mim no dia que eu morrer, o Senhor me leva para o céu, mas o resto é comigo. Irmãozão, se você tem essa filosofia de vida, eu tenho uma notícia para você. Como diz meu querido pastor André Valadão, você não é crente não. Você não é crente não. O cristão de verdade, ele quer saber a vontade de Deus até sobre uma roupa que ele vai vestir. Ele quer saber de Deus tudo, sim ou não? E aí nós entramos para um problema agora, porque nós temos duas formas de conhecer a vontade de Deus: a vontade revelada e a vontade não revelada. Qual é a vontade revelada? Está aqui na minha mão. Esse livro levou 1.600 anos para ser escrito, mais ou menos 40 autores, escrito em 3 línguas, tem mais ou menos 7 milhões de letras, 1.189 capítulos, 31.128 versículos. Essa é a vontade não revelada, é a vontade revelada de Deus, é a Bíblia. Quem não é uma pessoa voltada para a Bíblia, essa pessoa não vai conhecer Deus, nunca. Esse livro nada mais é do que a mente de Deus, o que Deus pensa, e é a forma que Deus fala com a gente. Vou dar um exemplo para você, porque o povo hoje está querendo ouvir uma voz do além. Gente, isso é feitiçaria. Nem na Bíblia o povo ouvia. Aqui, eu estava contando outro dia, na Bíblia não tem 10 caboclos que ouviu a voz de Deus. E nós estamos querendo ouvir uma voz: casa com Pedro, compra esse lote, faz engenharia. Mano, acorda. Você é Moisés? Você é Abraão? Você não vai ouvir nada. A única coisa que você ouve é esse estômago seu que não tem fim roncando. A Bíblia fala com a gente. Vou dar um exemplo para você. Eu certa vez estava muito abatido. Aí eu fui ler a história de Sansão. Deus falou comigo: olha aí, meu servo estava muito abatido, mas eu devolvi a força para ele. Eu também vou devolver a força para você. Acabou. Não tem que ter meu nome lá, meu CPF, meu RG não. Jesus um dia curou um cego e falou: vá apresentar-se ao sacerdote. Um dia Jesus fez uma coisa bonita na minha vida. Quando eu li essa história, sabe o que Deus falou comigo? Eu te abençoei, foi para você ajudar o meu sacerdote. Vai lá para minha casa, porque tem muita gente que recebe milagre e racha fora. Estou te dando um recado aqui, viu, Flor? Quando Deus te abençoar e te der o que você quer, é para você vir se apresentar ao sacerdote, é para vir para a casa de Deus. É assim que a Bíblia fala com a gente. Eu me lembro de um momento da minha vida que eu estava sendo muito humilhado, e eu falando: Deus, estou sendo humilhado, fala comigo. Abrindo a história de quem? Do Zé. O Zé, gente, foi humilhadíssimo. Durante 13 anos da vida, dos 17 até os 30, o José sofreu demais, mas ele aguentou, fiel a Deus. Resultado, virou vice-rei do Egito. Sabe o que Deus falou para mim? Se você conseguir passar essa humilhação, eu vou te exaltar. É assim que a Bíblia fala com a gente. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então nós temos que parar de achar que a Bíblia
A Bíblia é a vontade revelada de Deus, mas e a vontade não revelada? É sobre isso que eu quero falar rapidamente nessa noite. E eu quero trazer para você aqui um panorama sobre o que a gente tem que fazer para descobrir essa vontade não revelada. Primeira coisa, os planos de Deus para você são bons e não maus. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus não está planejando o seu mal, Deus está planejando o seu bem. Todo mundo entendeu isso aqui? A outra metade ficou assim, tô acreditando, Por que eu estou sofrendo então? Vou repetir para você o que está na palavra revelada. Os planos de Deus para nós são bons. Gente, será que eu sou um pai melhor do que Deus? Será que eu quero melhor para os meus filhos do que o Pai Celeste quer para os filhos? Será que nós temos um tirano assentado no trono do universo? Não! Ele é bom. Resolve isso na sua cabeça aí de uma vez. Segunda coisa, nunca peça orientação a Deus sobre aquilo que já está na palavra dele. Então, ai Deus, eu deveria evangelizar? Deus, eu não sei se eu oro sobre isso. Como assim você não sabe se você ora? Deus, posso namorar um não crente? Já tem resposta. Não, mas ele é gentil. Então casa com o Dalai Lama. Ele vai te dar beijo na boca. Tem coisas que são óbvias. Não ore o óbvio. Não pergunte resposta daquilo que já foi respondido. Está aqui, ó. O problema nosso é que a gente não tem tempo. Não, pastor, eu gosto das terça-feira, que eu venho aqui, senta aqui, o senhor passa um fax da palavra de Deus para nós, e eu vivo naquele fax ali, eu vivo naquela palavra a semana inteira. Ei, não, você tem que ter o seu relacionamento com a sua Bíblia diário. Isso não é coisa de pastor, não, é coisa do povo que vai morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Então nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Terceira coisa, qualquer orientação de Deus para a sua vida tem que ser coerente com o ensino bíblico. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ainda que nós, apóstolos, ou um anjo do céu, vos apresente um outro evangelho, que essa pessoa seja amaldiçoada. Escuta o que eu vou falar com você aqui. O poder desse livro aqui é tão chocante, é tão fora do normal. Hitler tentou destruir, o comunismo tentou destruir, o islamismo tentou destruir, o iluminismo tentou destruir. Um verso desse livro tem mais poder do que todo o universo junto. Se você entregou sua vida a Jesus e creu nele, você pode sonhar que você foi para o inferno. Você levanta amanhã e fala assim: foi só um sonho que eu assisti o que eu não devia na Netflix. Acabou. Eu não vou colocar um sonho em pé de igualdade com um versículo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos parar de viver de sentimento, gente, e vamos viver de mandamento. Esse livro aqui governa a nossa vida. É esse livro. Tente ser legal, mas antes de tudo seja bíblico. Vamos falar junto que ficou bonito? Tente ser legal, mas antes de tudo seja bíblico. Não deu para ser legal? Seja bíblico. Seu amigo chega perto de você, ele é gay. Ele fala: eu sou gay. Você fala: irmão, a Bíblia tem uma opinião. Ai, mas veja bem, Deus é amor. Amigo, eu não vou mentir para você. Então peraí, me dá uma caneta, deixa eu rabiscar os versículos. Eu vou arrancar os versículos daqui. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. O marido vira: eu vou trocar minha mulher por outra. Pô, por que você vai trocar de mulher? Não, o amor acabou, desgastou. Eu sou da época que quando peça de carro desgastava, a gente ia na oficina. Geralmente era mocinética. Quem lembra o que é homocinética aqui? É um demônio que vem bem na roda dos carros. Quando você virava o volante, fazia tac, 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 tac. Você tem carro novo, né, Playboy? Você não sabe o que eu estou falando, não? Essa raça nova aí de carro
Carro que conversa. Ai, misericórdia. Queria ver você sujar a mão na graxa da mocinética junto comigo. Ei, Deus está dizendo para nós, ainda que um anjo venha, não caia na conversa. Então eu vou dar para você aqui agora 6 maneiras de você saber a vontade não revelada de Deus. Vai ser rápido, anote. Eu vou falar aqui, vou só citar, ok? E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Mas a revelação é o quê? A Bíblia. Deus quer falar com você, aqui ó, a Deus calado, a Deus falando, a Deus calado, a Deus falando, a Deus calado, a Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus calado. Quem entendeu isso aqui? Ai, mas não tinha o meu nome, não tinha a minha situação específica. Quem você pensa que você é? Está entendendo todo mundo o que está sendo falado aqui nessa noite? O texto que nós lemos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que não está na revelação máxima, que é a palavra, Deus vai te dar de outras formas. Primeira forma que Deus fala com a gente é através da própria Bíblia. Você sabia que tem muita resposta específica que está na Bíblia que a gente não sabe? Por exemplo, a Bíblia fala sobre como gastar dinheiro, lá em Timóteo 6,17. A Bíblia fala sobre como exercer seu ministério, lá em Efésios 4,11. A Bíblia fala sobre como resolver conflitos, brigas, lá em Provérbios 15,1. Vou dar um exemplo meu. Minha família estava discutindo se nós íamos morar em João Molevade, Ipatinga, Valadares ou Belo Horizonte. Isso que eu estou falando aqui tem mais de 30 anos, 35 anos atrás. E nós orando, nossa família orando. Um dia na nossa leitura devocional da família, caiu o Salmo 118, verso 5. O Senhor ouviu sua oração e te colocou num lugar largo. Falei, mãe, Patinga não é largo não. João Molevade, ó, já tem 2 nomes. Não é. Sabe por que eu moro em Belo Horizonte hoje? Por causa do Salmo 118, verso 5. Então tem resposta específica na Bíblia que está lá para você. Ai, mas eu esqueci que você não tem tempo. Então a primeira forma de Deus falar com a gente respostas específicas é a própria Bíblia. Segundo, formas de Deus revelar a sua vontade não revelada para a gente, profecias. Deus pode usar seus profetas. Nós não somos cessacionistas. Sabe o que significa isso? É o povo da teologia que acredita que os milagres acabaram com os apóstolos no Velho Testamento. Nós acreditamos que Deus ainda faz milagres e opera maravilhas hoje. Quem aqui acredita? Lagoinha acredita, nós cremos nisso. Então nós acreditamos em profecia. Para quem não estava aqui esse final de semana, foi a conferência do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu de forma tão linda. Sabe quem profetizou aqui nesse altar? As crianças profetizaram. As crianças profetizaram. Ei, deixa eu te dar uma ideia aqui. Adulto finge, criança não finge não. As crianças choravam aqui, profetizavam, coisa mais maravilhosa. Agora tem algumas coisas sobre profecia. Ó, a profecia tem que ser específica. Não é, eu estou sentindo que você está com problema. Quem não está com problema, gente? Não aceita esse tipo de profecia, tá? Profecia mandrake, para arrancar alguma coisa de você. Antes de ser aceita, ela tem que ser julgada pela palavra de Deus. Ela tem que se cumprir literalmente. E o principal, você não corre atrás dela. Não há na Bíblia um caso de uma pessoa que foi atrás de uma profecia. Ou melhor, teve um cara, Saul, e acabou que sabe o que ele encontrou? Um demônio. Ao invés de ele receber uma profecia, um demônio apareceu para ele, debochou da cara dele. Profecia é Deus que manda alguém vir falar com você. Quem entende o que eu estou falando aqui? Deus pode usar profecias hoje para nos mostrar a vontade dele? Sim ou não? Sim. Essa é a segunda maneira de Deus mostrar a sua vontade não revelada. Terceira, o conselho de pessoas de Deus. Provérbios capítulo 11, verso 14 e capítulo 15, verso 22, nos falam que na multidão dos conselhos há sabedoria. Sabedoria. Muitas vezes, escute isso aqui, sua mãe está lavando uma vasilha,
sua mãe já é idosa, seu pai já é idoso, careca, barrigudo com diabetes. Você entra em casa, ai mãe, não sei se eu levo minha ficha lá naquela empresa. Seu pai vira e fala assim: minha filha, eu vi Tancredo Neves. Porque todo velho, antes dele chegar no assunto, ele viaja, ele fala de Getúlio, hein? Sarney. Os velhos tem que ser raiz. Aí eles falam: minha filha, se eu fosse você, eu não ia nesse lugar. Se eu fosse você, eu não namorava essa pessoa. Se eu fosse... Muitas vezes no conselho de uma pessoa mais sábia, Deus vai estar falando. O problema, sabe o que é? É que muitas vezes as pessoas não usam o assim diz o Senhor. Aí a gente não vê que é Deus falando. Mas Deus muitas vezes está falando: ó, vou te dar um toque aqui, hein? Não vai lá não. É só um toque. Mas muitas vezes é Deus que está tentando te mostrar a vontade não revelada dele. Vou dar um toque para vocês aqui agora, eu vou dar um toque de verdade. Entra no Google e escreve assim: 20 profissões que estão para acabar até 2030. Eu vi essa semana uma matéria sobre 20 profissões que estão para acabar até 2030, principalmente por causa da inteligência artificial. Eu queria te pedir um favor: não forma nessas matérias não, ok? Senão você vai ficar desempregado. E você vai pôr o nosso pastor mais careca ainda, porque a gente já está ficando bastante. E você vai formar para uma coisa que não precisa. É um toque que eu estou te dando. E Deus pode estar usando essa palavra que eu estou falando aqui para poder te dar um direcionamento sobre o que estudar. Quem entende o que eu estou falando? Conselho de pessoas de Deus. Perguntar para o pastor, perguntar para um líder de célula, conversar com seu pai, com sua mãe. Deus fala com a gente dessa maneira, sim ou não? Sim, sim. Quarta maneira de Deus nos revelar sua vontade não revelada, ou seja, aquilo que não está na Bíblia: as circunstâncias. O que significa as circunstâncias? O abrir e fechar de portas da vida. Eu acho lindo que está lá em Apocalipse 3,7, que diz assim, Jesus falando: eu sou o que tem a chave de Davi, que abro e ninguém fecho, fecho e ninguém abre. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, escuta o que eu vou falar aqui para você não fazer disso aqui uma teologia errada, ó. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa regra vale para todo mundo? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo não. Não é para todo mundo não. Então eu acredito, Lucinho, acredito que se eu sou crente, se eu estou buscando meu Deus, e eu estou tentando abrir uma porta que ela não abre, Deus está com aquilo me dizendo: filho, não é isso. Às vezes eu insisto um tempo mais, que às vezes a gente pensa o quê? É o capeta. Aí Deus vai também te mostrar se é o capeta resistindo uma bênção que está ali para você ou não. O apóstolo Paulo teve momentos que ele falou: olha, eu tentei visitar vocês, mas Satanás me impediu. Se Satanás impediu o apóstolo Paulo de fazer uma viagem, nós. Então, precisamos entender que as circunstâncias, o abrir e fechar de portas, também é Deus falando. Mas nós não podemos fazer disso aqui uma doutrina. Tudo que for difícil é do capeta, tudo que for fácil é de Deus. Não, não. Porque o diabo também pode entrar para confundir. Por isso que eu falei no início do sermão que tudo tem que ser confirmado pela palavra. Agora não faça também bibliomancia. Tem muita gente que não lê a Bíblia. Eles falam assim: Senhor, eu estou precisando saber que eu não... Aqui. Isso é loteria, tia. Não. Leia a Bíblia. Leia de forma ordenada. Pega um livro e vai lendo ele todo. Você quer ver um livro top para você ler na Bíblia? Eclesiastes. Principalmente se você estiver bem da vida. Leia, que Eclesiastes te traz lá do céu e te põe na terra. Eclesiastes começa assim: tudo é vaidade, tudo é zica, fica na sua. E termina como? O resumo de tudo é: busque a Deus. Busque a Deus, que o resto vai se resolver. Eclesiastes transformou a minha vida. É um livro que a gente tem que ler. Sabe que livro a gente tem que ler todo dia? Provérbios. Para ver se esse jumento que mora em nós vai embora.
Porque nós somos um bando de égua, burro. Provérbios não tem medo de chamar a gente de burro, não. O burro, os provérbios todinho assim, ó. O burro faz isso, o sábio faz aquilo. O burro faz isso, o sábio faz aquilo. Eu estou lendo provérbios há 38 anos, gente, até hoje eu dou bola fora. Fica imaginando a paciência de Deus comigo. Quinta maneira de Deus falar com a gente, sua vontade não revelada, a resposta de forma sobrenatural. Como que é a resposta de forma sobrenatural? 4 coisas: anjos, milagres, sonhos e visão. Anjo, milagre, sonhos e visão. Deus pode usar anjo, Deus pode usar milagre, Deus pode usar sonhos, Deus pode te dar uma visão. Sim. Você é acordado aqui assim, ó, você vê uma coisa na sua frente, Deus te mostra. Você fala, já sei que eu tenho que... O apóstolo Paulo um dia estava acordado, ele viu um jovem aparecer na frente dele e falar assim: vem na Macedônia e nos ajude. Lá em casa um dia, eu passando mal na sala, um anjo foi lá no quarto, acordou a Patrícia. Acordou mesmo, porque para acordar a Patrícia, cutucou ela assim, ó, balangou ela para lá e para cá. Ela abriu o olho, olhou para o anjo, sabe o que ela fez? Virou para o canto e dormiu de novo. A Mimi, minha filha, era pequenininha, e eu tinha acabado de chegar de um acampamento com os jovens. Eu estava na sala passando mal, porque toda vez que eu vinha de acampamento eu passava mal. Aí, eu passando muito mal, não conseguindo respirar, o anjo apareceu, o anjo de novo tocou ela e falou assim: aquele que precisa de ti está na sala, vai lá cuidar dele. E eu sei que é verdade, sabe por quê? Minha mulher não é dessas. A Paty não é de Covas, não é de Cantas, não é nada disso. A Patrícia é muito, às vezes até ela é irritantemente no chão, sabe como? Então ela me contou que aí o anjo falou, aí ela falou assim, e o anjo falou: e da sua filha cuido eu. A Paty chegou na sala, eu estava sem ar, a Paty me virou. Quando ela me virou, eu vomitei, e o mal que estava dentro de mim foi embora, e minha vida literalmente foi salva. A pergunta: por que o anjo não me virou? Eu queria experiência com o anjo. Sabe por que o anjo muitas vezes não faz isso? Porque o privilégio de mudar a vida das pessoas, Deus entregou para os filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Quem é filho da promessa aqui? Deus pode usar um milagre, Deus pode usar um sonho. Você pode sonhar um negócio, levantar e falar assim: ô, José sonhou, Deus falou: corre com o menino para o Egito que eles vão tentar matar ele. Depois sonhou de novo, traz o menino de volta. São direções de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Essa é a quinta maneira de Deus falar com a gente, as formas sobrenaturais. A sexta é a confirmação no coração, ou mais conhecida como paz no coração. Não é sentimento, gente. Porque se fosse sentimento, os nazistas tinham um sentimento muito tranquilo de eliminar judeus. Nem por isso era Deus que estava falando ao coração deles. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de certeza absoluta, paz total, paz concreta, nenhuma confusão. Nós estamos falando do testemunho interior do Espírito Santo de que uma coisa deve ser feita ou não deve ser feita. É quando o Espírito de Deus te dá uma paz esquisita, que você fala: que esquisito. Nossa, mas eu estou com muita paz para estar aqui nesse lugar, para fazer o que eu tenho para fazer, para ir onde eu tenho que ir. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque os crentes hoje usam essa frase para tudo. Eu estou com paz. Não, eu estou com paz. Gente, muitas vezes nós estamos escondendo esse eu estou com paz só para justificar o nosso desejo de querer as coisas. A pessoa, eu vejo isso no namoro, né? Como o negócio é difícil namorar hoje, a menina acha um cara, ela fala assim: eu estou com paz. A pessoa deixa Deus contar que não é? Não deixa. A pessoa não quer que não seja. A pessoa vai lá e ganha a queda de braço de Deus, vence Deus, casa com uma enconha, depois vem fazer o quê? Pastor Dudu, pastora Vanessa,
Meu casamento está acabando. Ai, gente, vamos lá na gênese do problema. Quando chega lá na gênese do problema, descobre que Deus já estava dando sinais de alerta, mas a pessoa não queria ouvir. Ei, gente, o ditado da vovó é certo: antes só do que endemoniado. Antes só do que endemoniado. Essa confirmação é o Espírito Santo literalmente te guiando com paz. Interessante que eu custei a entender isso. Homem é mais pragmático. Homens que estão aqui, sabe como é que homem é? Homem é assim, ó. Não, cara, 1 mais 1 é 2. Deu 2, acabou. Mas convivendo com a minha mulher, eu descobri que 1 mais 1 nem sempre é 2. Sempre a Patrícia falava comigo assim: eu não estou sentindo, isso não me cheira bem. Eu falava: Pati, passa um Rexona. Aí eu sempre brincava assim com ela, mas ela falava assim: eu não estou com paz dessa pessoa na nossa vida. Eu não estou com paz da gente fazer essa viagem. Eu não estou com paz da gente... São coisas específicas que não estão na Bíblia. Gente, sabe quantas vezes minha mulher errou? Nenhuma! Para mim é vergonha. Porque muitas vezes eu, como homem, simplesmente falei: Pati, você está doida? Aqui, se fizer isso aqui, vai dar isso aqui, e nós vamos ganhar um dinheiro, ou nós vamos obter uma coisa. Não tem como dar errado. Ela falava assim: eu não estou, sabe, sentindo. Aí eu tive que pedir a Deus isso para mim também. É a paz do Espírito Santo. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, um segredo. Seja na Bíblia ou fora da Bíblia, quem dirige o crente é o Espírito Santo. Seja nas... Porque também é possível você decorar a Bíblia toda e Deus não falar com você, tá? Tem um grande apresentador de televisão no Brasil, quase que eu falei o nome dele aqui, graças a Deus eu não falei. Grande apresentador, ele conhece a Bíblia de cor. E outro dia um pastor foi lá, ele zombou, riu, citou um monte de versículos. Você pode conhecer esse livro e Deus nunca falar com você, porque esse livro sem o Espírito Santo é semente sem terra, é semente que não está sendo adubada. Quem entende o que eu estou falando? Mas até sem esse livro, Deus, o Espírito Santo pode te dar paz para uma coisa, mas tem uma coisa que Ele sempre faz: Ele pode abrir portas, Ele pode te dar o sobrenatural, Ele pode usar o conselho de pessoas de Deus, Ele pode usar a profecia, mas Ele sempre vai te trazer para uma confirmação na palavra. Na palavra. Se você tem um verso... Outro dia uma pessoa... Vou falar bem rasgado aqui com vocês. Os meus amigos fizeram um pacto, todos, de me convidar para eu mudar para os Estados Unidos. Isso é semanal. Eles nem me chamam mais não, eles só mandam assim... Manda a bandeira dos Estados Unidos, aí manda, posso entregar o jejum? Olha o que eles mandam para mim. É o tempo inteiro assim, né? Aí sabe o que eu respondo para eles? Eu não tenho uma palavra. Jesus um dia chegou, estava na beira de manhã, Pedro chegou, mas o povo com o barco não tinha pescado nada. Jesus falou: se pescaram alguma coisa? Jesus com as perguntas que ele já tem resposta. Ei, Jesus nessa noite está te fazendo um monte de perguntas que ele já tem a resposta. E Jesus vira e fala assim: pescaram alguma coisa? Pedro falou: não. Jesus falou: joga para a rede pelo lado direito. O que Pedro falou? Sob a tua palavra lançarei a rede. Ei, não mova um passo na sua vida sem uma palavra desse livro, ou uma palavra que venha através do Espírito desse livro. Não dê um passo se você não tiver uma revelação de Deus para você agir em qualquer área. Então são essas formas que Deus fala conosco. Fora da Bíblia você tem profecias, conselho de pessoas de Deus, as circunstâncias, a forma sobrenatural, que são anjos, milagres, sonhos e visão, e a paz no coração. A Bíblia tem que ter a palavra final em tudo. Ela é a autoridade máxima, inclusive sobre qualquer tipo de sentimento.
Outro, o Espírito Santo é o que guia o crente o tempo todo. Não tenha medo de falar: Espírito Santo, o que é para eu falar agora? O que é para eu fazer agora? Inclusive Jesus falou que vai ter momento que você vai chegar em circunstância que o Espírito Santo é que vai falar através de sua boca. Quem é que crê que Deus pode fazer isso com você, comigo? Você não sabe o que falar, mas abre a boca, Ele vai te dar o que falar. E por último, a única forma de Deus falar conosco que não precisa de confirmação é através da própria Bíblia Sagrada. Não sei, por que você pregou essa mensagem essa noite? Foi mais um estudo bíblico. Adivinha, se eu tivesse pregado sobre amor, o que Deus estaria querendo dar para a gente? Amor. Se eu tivesse pregado sobre fé, Deus estaria querendo dar para nós? Fé. Se eu tivesse pregado sobre cura física, Deus estaria querendo dar para a gente cura física. Se nessa noite foi pregado sobre como descobrir a vontade não revelada de Deus, adivinha o que Deus está querendo te dar? Respostas para muitas perguntas que você não tem a noção do que fazer, mas Ele vai te dar a partir dessa noite. Ele vai te mostrar claramente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. É esse livro, é a mensagem desse livro, é a mensagem de Jesus. Ninguém aqui vai ficar no escuro mais. Ninguém aqui vai ficar sem saber o que fazer. Todo mundo que está aqui hoje não sabe o que fazer. O Espírito de Jesus está dizendo: eu vou te mostrar. Me dá a mão que eu vou te guiar. Eu vou te levar comigo. Mas para isso você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor.